Tudo bom, Jefferson? Boa Tudo ótimo. noite. Prazer falar com você, Sinara. Igualmente. Pois é, ó, olha só, gente, como a gente no Dia da Consciência Negra a gente folgou, né, aqui na Fórum, e eu nunca deixo de falar do Dia da Consciência Negra, do mês da Consciência Negra, é muito importante a gente falar. E aí eu pensei em trazer o Jefferson para ele falar do documentário dele, que é um documentário sobre música, né, uma das riquezas da cultura afrodescendente, né? E aí ele fez esse documentário. Tá com o pôster aí, Gui? Olha aí, ó. Razões Africanas, o nome do documentário dele. Estreou ontem, não foi, Jefferson? É sobre, ó, Exatamente. um Estreou ontem. documentário sobre ancestralidade, blues, jongo e rumba, tá? Já foi exibido em vários festivais e agora está entrando no circuito dos cinemas brasileiros. Está em várias salas. Onde que as pessoas podem assistir, Jefferson? Inicialmente aqui no Rio, em São Paulo, no Cine System, aqui no Rio, e no Cine System em São Paulo. E na semana que vem ele vai entrar em cartaz em outras salas no Rio e São Paulo. E na sequência eu vou começar a distribuição em 14 estados. E aí, entre dezembro, janeiro e fevereiro, eu distribuo o filme em 14 estados. Então, eu vou atualizando, não só com a minha assessoria de imprensa, mas também nas redes sociais. Muito legal. Eu queria, antes de mais nada, para a gente começar o nosso papo, eu queria mostrar o trailer, né, do filme, para as pessoas Sim, entenderem do que se trata, né, o documentário do Jefferson. Então a gente vai colocar o trailer e em seguida eu começo a entrevista com ele. perfeito. Well, you see, my hair don't start failing, and I'm going down slow. A música, né, ela é a maior herança que os africanos e seus descendentes deixaram para a humanidade. E esses mais velhos nos deixaram assim um legado para manter viva essa tradição. When this thing started, this music was made up to tell another brother or sister if something gonna happen to them. E serviu como código, como uma gramática para ajudar na formulação de estratégias contrárias à escravidão. África, en ese sentido, tuvo una gran influencia en toda la música popular y tradicional que se hace en Cuba. Isso está presente no jongo, está presente no samba, está presente no machixe, o rap, o hip hop. The blues guys, blues women, they come to church now. A gente sente alegria, a gente sente felicidade, mas a gente também sente dor. Por lo tanto, es mi representación en estos momentos más genuina. De Angola para o Brasil. De esa mezcla de África y España, de mi pueblo, de mi casa, de mi calle, de mi solar. Mais nul n'ignore que son origine vient de l'Afrique. Ai, África, Tu nasceste de novo para cumprir teu destino de mãe da humanidade. Sem som. Lindíssimo o filme, Jefferson. Parabéns, viu? Gostei demais. Como é que Obrigado. surgiu a ideia de fazer um documentário com essa pegada das origens? E você foi para vários países, né? Sim, para 6 países. Na verdade, quem viu o meu filme anterior, Samba Jazz, onde eu apresento a similaridade que existe entre o samba no Rio de Janeiro e o jazz em New Orleans, vai entender que Razões Africanas de uma certa forma, é uma continuidade ou um aprofundamento no meu interesse na diáspora africana. E antes desse filme Samba Jazz,
eu tinha feito como fotógrafo um livro sobre o universo do jazz. Eu viajei por 18 países fotografando os caminhos do jazz. Então, o meu interesse na diáspora africana ela já vem de muitos anos. Eu me dedico a esse estudo há bastante tempo. Então, quando eu terminei o Samba Jazz, eu já tinha a ideia desse roteiro em aprofundar o estudo das origens, da ancestralidade nesses 3 ritmos. O blues, por eu ter também essa paixão, por eu conhecer bem o sul dos Estados Unidos, a rumba, porque eu também já conhecia bastante, por ter ido muitas vezes a Cuba, e o jongo, que eu já conhecia aqui, e a Lazir Simval, que é a personagem do Razões Africanas, eu a conheci quando eu filmava o Samba Jazz, eu conheci o jongo, conheci ela, e aí eu fiquei muito encantado com a trajetória dela, e aí eu falei, Lazir, um dia eu vou fazer um roteiro, um documentário, e você vai ser a personagem. Então, começou por aí. Eu queria apresentar ao público e os jovens de onde vem a ancestralidade desses 3 ritmos musicais, porque o que eu percebi, que eu percebo é que as pessoas pouco sabem das origens, né? Então, eu fiz um trabalho bastante grande. Antropológico, né? Eu investi muito tempo em pesquisa literária e depois pesquisa de campo, para poder fechar o roteiro e construir esse documentário. Então, foram praticamente quase 5 anos envolvido com esse projeto. Caramba, muito tempo, né? A sua ligação com a música vem de onde? Eu Você é sempre fui apaixonado. músico? Eu não tenho nem cacuete de tocar nenhum instrumento. Zero. Mas é porque a minha trajetória... Primeiro, eu sou um cara, assim, as pessoas me perguntam, né, pelo meu interesse, né, na diáspora africana. Então, eu sempre respondo de uma forma pessoal e profissional. Pessoal é que eu sou um suburbano, eu nasci no subúrbio do Rio de Janeiro, e quem é suburbano sabe que a gente é muito mais impactado pela cultura black. Então, eu fui muito impactado por Madureira, pela Império Serrano, e pela black music, baile charme. Eu passei minha juventude no Meia. Então, a paixão pela música já vem desde cedo, de uma forma global. Eu vou do samba, do jazz ao rock and roll, Led Zeppelin, etc. Mas, profissionalmente, a minha carreira ela começou como fotógrafo. Então, eu fui um fotógrafo de moda e publicidade, e depois eu comecei a atuar muito no mercado fonográfico. Eu fiz capas de CDs dos principais músicos no Brasil. Então, além da paixão pela música, a vida profissional me levou por esse caminho. Mas o interesse, o mergulho, essa imersão na diáspora africana, ela se deu quando eu comecei a fazer esse livro, Os Caminhos do Jazz, sobre o universo de jazz, quando, em 95, eu fui a primeira vez para New Orleans. E eu fiquei conhecendo o Greg Stafford, e ele me levou numa jazz parade, num bairro chamado Central City, que é no subúrbio de New Orleans. E quando eu cheguei nesse lugar, nessa jazz parade, eu me senti em Madureira. Tamanha similaridade com relação a comportamento, figurino. E aí estudei África. E aí eu fiquei completamente impactado com isso. Aí, dali, foi um mergulho total para entender de onde isso tudo vem. Então, você investe em muita leitura, em muitas conversas com pessoas e em viagens. Então, você, para conseguir construir o samba jazz e depois essas Razões Africanas, você tem que ter, além de muito respeito, você tem que ter muito conhecimento. Não só conhecimento literário, mas
conhecimento de campo. Então, para construir Razões Africanas, entre escolha de personagem, pesquisa de campo, pré-produção e filmagem, eu fui 5 vezes para o Mississippi, 5 vezes para Cuba, 5 Caramba! vezes para Angola, 3 vezes Como é que para o você Congo. conseguiu em termos financeiros? Patrocinador, eu tenho que agradecer muito meus patrocinadores, o Instituto Vale e a empresa de consultoria americana Álvares e Marçal. Então, a Ixi, gente tem... aquela do Moro, hein? Aquela do Moro. Não vou te prejudicar, não, mas coincidentemente foi a que o Moro foi consultor. Mas é uma empresa que está se consolidando muito, apoiando projetos culturais com diversidade, Que com uma bom, visão que bastante ótimo. atual e moderna. E o E aí, para Instituto esse, Vale, você teve Mali, Angola, Cuba, Congo, Mississippi, Cuba e Brasil. Foram 6 países. Uhum, muito legal. E aí, você sabe, eu não sei se você se auto-identifica como pardo, branco. Eu me considero brasileiro. Porque me chamou muita atenção, porque me lembrou o documentário do Buena Vista Social Club, que foi feito pelo Ray Cooder, que é um americano branco, né? E que ele de certa forma, Jefferson, infelizmente, o governo cubano não ligava para aquelas pessoas, gente, não ligava, né? Eles estavam abandonados lá, eles estavam consertando sapato, eles estavam com outras profissões. O Ibrahim Ferrer não cantava há anos quando o Ray Cooder descobriu, né? Então, assim, você se sente, de certa forma, ligado a esse documentário do Buena Vista? Não, de certa forma, não. O meu interesse, eu busco em valorizar a África, a mãe África. Acho que tudo vem da África, né? O continente africano ele é rico em cultura e eu precisava mostrar para o público jovem de onde vem essa ancestralidade desses ritmos musicais, mas o filme ele não fica só na música, na ancestralidade, né? Então ele é um pouco mais profundo no que se refere a temas que são importantes, como o racismo, como aquilo que eu considero que é o maior crime da humanidade, que foi o sequestro dos africanos. Então, assim, tudo começa por aí. E eu mostro que esses africanos sequestrados, eles transformaram essa dor em luta quando eles chegaram não só no Brasil, mas na América e em Cuba, usando o que eles tinham, que era a música como código. Então, não estou dando aqui um spoiler, mas assim, o objetivo é dar o protagonismo à África. E também, acho que é uma coisa bastante relevante, eu quis ser coerente com a minha proposta de valorizar a África, e por eu ser diretor de fotografia e filmar, fazer câmera, e como todo equipamento é meu, eu pude fazer uma escolha em trabalhar com nativos em cada país, que isso não é comum. Eu queria valorizar os profissionais de audiovisual de cada país. Então, eu com o meu produtor em cada país, eu escolhi o profissional, o fotógrafo, que ia trabalhar comigo, em geral, sempre 2 fotógrafos, técnico de som. Então, isso não é comum. Em geral, as equipes da Europa, da América, quando vão filmar na África, eles levam a equipe toda pronta, né? E o que sobra para o africano é ser motorista ou ser segurança. E não, as pessoas esquecem que nesses países
existe, sim, universidade de cinema, ou os jovens fazem intercâmbio, estudam no Canadá, na França, etc. Então, existem profissionais, e foi a melhor medida que eu tomei, porque eu valorizei esse profissional, eles se sentiram muito orgulhosos e facilitou muito o meu trabalho, porque eles são nativos, eles sabiam, eles conheciam os lugares. Eu não filmei nas capitais, nem em Kinshasa, nem em Bamako, e nem em Luanda. Eu busquei realmente filmar a ancestralidade daquilo que eu vinha buscando, por isso que eu fiz pré-produção, por isso que eu fui antes, para saber aonde e quando eu queria filmar, porque, por ser documentário, todas as imagens que eu apresento, elas aconteceram de fato, elas não foram organizadas para eu poder filmar. E essas manifestações ancestrais, elas ocorrem em datas específicas, comemorativas, um casamento, um batizado, um funeral. Então, você tem que saber quando elas vão acontecer, solicitar autorização. Então, a pré-pesquisa, a pré-produção, ela foi fundamental para o sucesso desse projeto, por isso que leva tempo. Não é uma coisa simples filmar na África. O Klaus Haupt está te mandando um comentário aqui, belíssimo e necessário, Jefferson. Vai lançar no exterior também? Se afirmativo, passe nos datas, etc. Acho que ele vai morar fora. Eu lancei ele há 2 semanas atrás em Angola, porque acho que era importante lançar no continente africano o filme, porque o filme é sobre a África, então eu tinha que ser, mais uma vez, coerente. Então, eu lancei ele em Luanda, com muito sucesso. Devo lançá-lo em Portugal. E, na sequência, pode ser que eu consiga distribuir na França. E aí tem uma sequência. Eu lanço ele no Brasil, em 14 estados, aí Portugal. E aí depois a gente vai verificar. Ele vai virar uma série também, porque eu tenho 300 horas de filmagem, então muita coisa ficou de fora. Então, eu vou fazer capítulos, né, para quando eu conversar com uma plataforma de streaming, tem o filme e tem a série. O Haroldo Larcher fala, uma das coisas que eu mais admiro da música que vem da cultura africana é a sua característica de ser uma expressão do coletivo e para o coletivo. É muito socialista a música africana. A Miriam Ramos fala, blues adoro, as músicas cubanas têm um ritmo maravilhoso. Depois repete onde está passando no Rio. No final, a gente vai repetir onde pode assistir, tá, gente? Márcia Costa, só com o trailer já deu aquela ansiedade para assistir ao filme. A África alimenta a nossa alma de cultura, arte e conhecimento. Que bom. É muito legal, né? Eu queria mostrar uma coisa para você e para vocês. Eu tenho um site, não sei se você conhece, o Socialista Morena. Sim. Faz um tempo que essa postagem que eu vou colocar aqui agora é uma postagem que foi uma das mais lidas da história do site, que já tem 12 anos, que se chama Por que nos Estados Unidos não tem batucada? Que era uma curiosidade minha. Saber por que a música negra, né? Até mesmo no documentário do Jefferson, vocês vão ver. A música negra em todos os lugares tem tambores, tem percussão, e nos Estados Unidos são outros instrumentos. É uma música maravilhosa, claro, né? Mas não tem a percussão que tem em Cuba e outros lugares. E aí eu fui pesquisar e descobri que os tambores ficaram 100 anos proibidos nos Estados Unidos, porque os brancos achavam que eles poderiam chamar para a rebelião, né? Porque como era também uma forma de comunicação, né? E aí, Jefferson, em alguns lugares que eles mantiveram o tarol, as caixas, a música é muito parecida com o maracatu, né? Quer dizer que se não houvessem proibido os tambores, provavelmente a música dos negros americanos teria mais similaridades com a dos outros lugares, né? Sim, sim, sim. Mas no meu documentário anterior, Samba Jazz, eu mostro que tem tambor, sim, tá?
na Louisiana, e isso também tem uma questão interessante. Pode tirar. No Razões Africanas, eu apresento que a ancestralidade do blues veio do Mali, né? Então, lá são instrumentos de corda. Então, esses africanos que foram desembarcados na Louisiana e levados para o Mississippi, eles levaram para o Mississippi essa ancestralidade de instrumentos já que não era muito o tambor. Tinha, mas não era muito tambor. Mas existia, sim, e é fato que você falou, porque a forma que eles tinham de se comunicar para fuga era realmente a percussão. E isso fica evidenciado no meu atual documentário, que eles tinham os códigos, né? Então, quando eles se encontravam nos navios, que chamam de tombeiros, eles se reencontravam, então tinha não só os cânticos, mas a questão da percussão. E isso, quando eles chegaram no Brasil, isso foi evoluindo. Da mesma forma em Cuba, e nos Estados Unidos mudou um pouquinho, porque existia essa proibição. Mas, assim, aqui no Brasil, essas festas, né, eram permitidas, mas em muitas dessas festas era onde eles combinavam as fugas, entendeu? Então, eu não vou dar muito spoiler, é importante... Não dê não para as pessoas assistirem. E aí eu lembro que eles começaram a fazer, né, na ausência dos tambores, essas batuques no corpo, sapateado, né? A própria palma, outras formas de percussão, né, do som deles, mesmo com a proibição. É impressionante, né, Jefferson, como nem a escravidão foi capaz de matar a musicalidade dos africanos, né? Sim, acho que é um dos objetivos também, apesar do sequestro, apesar desse crime hediondo, a gente tem essa herança que tudo vem da África. Até mesmo os novos ritmos, eu abordo esse tema no meu documentário, na questão, por exemplo, do blues, né? Uhum. Você não encontra muitos jovens pretos tocando blues. Aí também não quero falar muito, a gente explica isso lá. Mas as pessoas pouco conhecem de onde vem essa influência, né? Então, os próprios africanos não sabem. Então, eu vou com frequência para a África, né? E até para eles, quando eu exibi o filme lá, tanto o Samba Jazz, quando eu exibi em Angola, e agora, recentemente, há 2 semanas atrás, eles ficaram assim, impressionados, assim, surpresos com tudo que eu apresentei no documentário, que eu estou falando deles, né? Então, eu estou muito feliz com o resultado desse documentário, porque ele não é um documentário só para nós aqui da América do Sul, para o Ocidente, é também para o continente africano. Massa. E aí você, na África de hoje, né? Você encontrou ritmos parecidos com o jongo, o blues, a rumba? Ou eles hoje fazem outra sonoridade? Eu vejo, por exemplo, que em Angola tem o kuduro, né? Tem outros ritmos mais modernos, né? Sim, vamos lá. Primeiro, em Angola, você tem o samba, você tem vários ritmos, mas é importante, o jongo, como ele existe aqui no Rio de Janeiro, principalmente, no Sudeste, ele não existe em Angola, tá? Aí eu não quero dar muito spoiler, porque o jongo ele é a única manifestação realmente
que persiste, né, através do trabalho atual da minha personagem, mas que tem um trabalho bem anterior. Mas, assim, aqui dizem que o jongo é o pai do samba, ou o avô do samba. Mas é porque é o que restou desses africanos que foram sequestrados em Angola e no Congo, que foram desembarcados principalmente no Rio de Janeiro. Então, ele se desenvolveu de uma forma diferente como existia em Angola. Então, o que eu busquei em Angola, nas regiões que eu visitei, são ritmos e danças que se remetem ao que existe hoje, ao jongo, entendeu? Da mesma forma, o blues e no Congo, porque o Congo, a rumba, existe a rumba espanhola, a rumba cubana e a rumba congolesa. Então, é isso que eu mostro no documentário. Você preferiu retratar o jongo, a rumba e o blues porque você queria mais a ancestralidade, né? Você não quis ir direto para o samba, você não quis ir direto para a salsa, né? Não. É porque esses são a rumba e o blues, eles são mais solidificados mundialmente. O jongo, não. O jongo é um ritmo mais aqui do Sudeste, e aí o meu objetivo é fazer com que o jongo seja mais difundido. O trabalho da Lazier Simval, que é essa jongueira maravilhosa, que tem uma história fantástica, que vocês vão se encantar. Na verdade, eu apresento essa ancestralidade através de 3 personagens bem ricos. Lazier Simval, aqui no Rio de Janeiro, a Eva Despan, em Cuba, e o bluesman Terry. Esse é um documentário muito feminino, e isso foi proposital. Quando eu comecei a fazer o roteiro, eu fui para Cuba em busca de uma história, e eu falei com o meu produtor em Cuba, eu quero buscar uma mulher rumbeiro com uma história forte. Então, ele encontrou a Eva Despan, que tem uma luta de 20 anos contra o preconceito masculino da mulher tocar percussão. A Lazier tem uma história que está muito ligada ao samba e ao jongo, de resistência da força da mulher, que vem também do samba e do jongo. E aí eu queria realmente que ele fosse um filme mais feminino, mas no blues eu queria um bluesman tal qual o meu personagem no filme anterior do jazz, que é mais preso às tradições. Eu não queria retratar a história de um bluesman que toca um blues mais comercial. Não, eu queria um bluesman mais tradicional, mais preso às raízes. E a história do Terry é fantástica. A história do pai dele, do avô dele, assim, é muito bacana, que vem das plantations. Assim, então, é um filme bastante forte. São histórias... Fala de Robert Johnson, né? Ele fala. Exatamente. Eu fiz o Blues Trail. Então, é um filme potente. É o que eu ouço, né? Porque eu participei de muitos festivais internacionais, então eu tive públicos diferentes. Então, assim, eu passei por testes. Exibi o filme em festivais nos Estados Unidos, que é um festival The Pan African, que é um festival dos mais importantes festivais black. Ele ocorre num bairro chamado Crenshaw, em Los Angeles, que é um bairro praticamente 100% de pessoas pretas. Ele tem uma história interessante, que são... ele nasceu de uma imigração de pessoas pretas que saíram da Louisiana e foram para Los Angeles. Então, é um bairro bem forte, e esse festival ocorre lá. Então, eu apresentei o filme para esse público, e foi muito bacana. O festival, a programação era para uma exibição e foram 4. Que legal! Apresentei no Mississippi, no festival lá, apresentei em New Orleans, eu ganhei até o festival lá em New Orleans. Então, assim,
aí apresentei em Nova York, em Toronto, então são públicos variados na Argentina, e aí ele foi conquistando o público, se emocionando. As pessoas saem emocionadas, as pessoas dizem que é uma aula. O filme ele é Muito legal. científico porque eu entrevistei em cada país um acadêmico, um professor de uma universidade, justamente para embasar e ratificar aquilo que eu estava apresentando. Por isso que eu digo que ele é um documentário científico, porque era importante eu entrevistar acadêmicos, pesquisadores de cada país para ratificar o que eu estava apresentando. Então, ele se tornou importante também nesse sentido. Não é um documentarista que ele está... Não é um achismo, né? Eu estudei muito para fazer esse documentário, fiz pesquisa de campo, mas era importante eu ouvir pesquisadores nativos, acadêmicos de universidades, entendeu? Entendi. Uma última pergunta. O que mais te surpreendeu na tua pesquisa de campo? O que você falou assim, caramba, isso eu não sabia? É uma pergunta que eu não sabia. Não é que eu vou dizer que eu não soubesse, né? Tudo é uma surpresa, né? Tudo que eu filmei, eu fui surpreendido, porque era inédito para mim. Então, eu acho que o que menos me surpreendeu, talvez, foi o Mississippi, porque eu fui muitas vezes, mas me surpreendeu ouvir as histórias do Terry. Tá? Claro. Agora, na África, tudo foi uma surpresa. Tudo que eu filmei, eu ficava assim, muito feliz, muito emocionado, porque eu viajei muito, não tem glamour quando você assim é cansativo, foi perigoso, as viagens eram longas, eu fiquei 2-3 dias incomunicável, sem internet, sem luz, estradas perigosíssimas, perigos variados. Mali foi muito tenso, mas a satisfação era imensa. Então, quando eu chegava no local para eu filmar aquilo que eu queria, era uma felicidade só. Então, assim, todo o sacrifício, toda a dificuldade que eu tive para chegar naquele local era superado por aquilo que eu estava filmando, entendeu? Então, não é que eu não soubesse, era sempre uma surpresa maravilhosa. Massa. Gente, olha só, a gente está chegando no final aqui da nossa entrevista. Todos os que vêm aqui, vocês já sabem, né? Todos e todas sempre trazem dicas culturais para vocês. O Jefferson mandou 3 dicas, né? Como a gente sempre tem um tempo muito curto aqui, eu escolhi 2 das dicas que ele enviou, que eu acho que tem a ver com o documentário. São outros 2 documentários sobre música negra brasileira, tá? Um é o Black Hill Black Power, que eu quero que ele comente, depois a gente fala o outro. Por que você escolheu esse documentário para indicar para o pessoal? Olha, são novíssimos, tá? Ainda não estão nos streams, ainda estão passando por festivais, ainda estão chegando às telas. Esse daí eu fiquei super curiosa, porque eu adoro essa história de baile black, né? Porque isso fez parte da minha trajetória, da minha infância, né? Eu era novo, mas eu tinha sapato cavalo de aço, calça boca de sino, eu ia para os bailes charmes. Então, assim, é o tipo do filme que eu queria ter feito também esse filme, entendeu? Porque isso é fantástico, é um documentário maravilhoso, que eu indico muito. E o outro documentário que ele colocou aqui é esse Alma Negra, do Quilombo ao Baile, que tem também um pouco dessa história do baile, né? Exatamente. Eles são parecidos, mas com histórias distintas, assim, são profundos. Então, eles também não estão ainda em plataformas digitais, tem que garimpar onde eles estão sendo exibidos, mas fica a dica que em algum momento eles estarão em plataformas digitais. Então, acho que
anota aí no caderninho, que são 2 documentários que eu recomendo muito. E a outra dica dele, só para vocês saberem, era o livro Racismo Brasileiro, uma história da formação do país, da Inaê Lopes dos Santos, que é uma das entrevistadas do documentário. Sim, porque, como eu disse, né, eu busquei entrevistar pesquisadores em cada país. A Inaê, ela é uma professora, é uma pesquisadora, escritora maravilhosa. Eu recomendo muito, não só esse livro, Racismo Brasileiro, que ela conta de uma forma muito moderna, atual, o que ocorre, o que acontece no nosso Brasil de hoje e no Brasil do passado. Eu fiz um roteiro de perguntas com ela para o meu documentário, que muitas ficaram de fora, mas vão entrar na série. E são perguntas e respostas muito fortes. Então, assim, eu recomendo muito o livro dela. Ela tem outro livro também, que é a História da África e do Brasil Afrodescendente. Então, assim, ela é uma pessoa maravilhosa, que está sendo assim, reconhecida agora, porque ela está se dedicando à escrita. Então, ela é uma pessoa fantástica. Inaê Lopes dos Santos, Racismo Brasileiro. Tá no documentário, se vocês assistirem, vocês vão ver lá a Inaê. Coloca de novo o pôster, por favor, o cartaz, Gui, para a gente falar aqui para o pessoal de novo onde é que eles podem ver o filme Razões Africanas, do Jefferson Mello. Onde que as pessoas podem ver, Jefferson? Por enquanto está só no Rio e em São Paulo, mas depois vai para os cinemas. Ele vai estar em... Eu vou lançá-lo em Minas, Espírito Santo, Recife, Brasília, Alagoas, Fortaleza, Porto Alegre, Curitiba, em 14 estados, ao longo dos próximos 3 meses. E aí, no Rio e em São Paulo, onde é que está mesmo? No Cine System. Cine System, no Rio e em São Paulo, tá? Exatamente. Jefferson. Em São Paulo é Frei Caneca. É Cine System Frei Caneca. No Frei Caneca, em São Paulo, tá, gente? Jefferson, foi um prazerzão conversar com você, querido. Muito obrigado por ter vindo aqui no nosso programa e volte sempre, tá? E eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês, com um público bastante progressista, e é isso. Obrigadão, querido. Bom final de semana. Igualmente, para todos. Tchau.